3 atitudes comuns que te levam a processos éticos. Esse é o nosso tema da live de hoje, da live Médico Legal. Então, se você está fazendo a primeira interação comigo aqui nesse perfil, meu nome é Dr. Valentim Filho, sou médico, advogado e ajudo colegas médicos a lidarem com os mais diversos desafios do exercício da nossa prática médica. Então hoje o tema da nossa live é 3 desafios, 3 atitudes comuns que levam a processos éticos. Vou botar aqui para vocês o tema e aí você já tem a oportunidade de encaminhar para os colegas que se interessam sobre esse tema, 3 atitudes comuns que levam a processos éticos. E a gente vai começar logo com conteúdo aqui para vocês. A primeira atitude que eu posso elencar para você, que nos leva a responder, a sermos denunciados junto ao Conselho Regional e por consequência responder a processos éticos, é a falta de conhecimento. Então a primeira atitude que te leva a processo ético é a falta de conhecimento. Conhecimento de quê, Valentim? Sobretudo do Código de Ética Médica e das resoluções que são editadas pelo nosso Conselho de Classe. Então veja bem, nós no exercício da nossa profissão, para além do conhecimento técnico quanto médicos, nós precisamos conhecer o ambiente jurídico que nos cerca, ou seja, as regras, as normas que a gente vai responder durante o nosso exercício profissional. E o principal normativo que cabe a nós médicos é o Código de Ética Médica. E por que a falta de conhecimento desse código pode te levar a responder processo? Porque lá vem o descritivo dos nossos direitos e dos nossos deveres. É bem verdade que quando o assunto é Código de Ética Médica, ele vai falar muito mais. 90% do tempo, nosso Código de Ética vai falar nos nossos deveres do que em nossos direitos. Outro dia eu falo sempre aqui no meu perfil e fiz uma conta ali. O Código de Ética Médica ele fala mais de uma centena de vezes a palavra é vedado ao médico, ou seja, é proibido ao médico, do que é direito do médico. Então veja bem, o seu código, o nosso Código de Ética, ele fala muito mais nos nossos deveres do que nos nossos direitos. E isso é um dado importante, justamente porque vão ser esses deveres que estão descritos lá no Código de Ética que vão impulsionar uma denúncia ou mesmo vão fazer com que você seja punido do ponto de vista ético. Então eu vou falar do meu exemplo. Quando eu cursei medicina, eu só me deparei com o Código de Ética Médica lá por volta do 5º, 6º semestre na disciplina Deontologia Médica, E a gente foi apresentado ao Código de Ética Médica. Evidentemente, como eu sou advogado e já atuava neste segmento, eu já conhecia o Código, já estudava o Código e inclusive já defendia muitos colegas em assuntos éticos. Mas para a grande maioria ali da nossa turma, era a primeira vez que eles estavam conhecendo o Código de Ética Médica. E eu posso dizer para você, sem medo de errar, que para 90% dos nossos colegas médicos, esse é o único momento em que ele se debruça, que ele lê o Código de Ética Médica, quando lê. Então, você pensa o seguinte, nós temos uma regulamentação, sobretudo no Código de Ética Médica, que ela vai gerir todo o seu exercício profissional, mas você não conhece. Mas você não lê. Eu posso te afirmar que mais de 90% dos processos éticos onde eu advogo, onde eu defendo colegas médicos, a primeira coisa que eles me dizem é o seguinte: Valentim, mas eu nem sabia que isso era proibido. Eu nem sabia que não podia fazer isso. Eu vou te dar um exemplo. Quando o assunto é publicidade médica. A publicidade médica ela é regulamentada no Código de Ética Médica e em resoluções editadas pelo Conselho Regional de Medicina, pelo Conselho Federal de Medicina. Então, a falta de conhecimento sobre essas normas, sobre essas regras,
faz com que, na grande maioria das vezes, o médico faça uma publicidade equivocada do ponto de vista ético. Faça o seguinte, faça um exercício aqui, logo depois que terminar essa live. Acesse aí o perfil de vários colegas médicos e observe um dado importante. Se na bio consta o CRM dele. Você sabia que a falta de conhecimento sobre a obrigatoriedade de fazer constar na sua bio o seu CRM implica em uma infração ética? Onde você vai poder ser então punido. Lembra das punições? São 5 possíveis punições quando a gente fala do Código de Ética Médica, que é advertência confidencial, censura confidencial, censura pública, suspensão do CRM e cassação do CRM. Então, a ausência do seu CRM, do número de registro no seu respectivo conselho de classe, pode lhe custar uma dessas 5 punições. E é evidente que muitos colegas nossos, muitos colegas médicos, não colocam o CRM na bio por desconhecer a norma que obriga que você faça então constar em toda a sua publicidade, em realidade em toda a sua comunicação, seja visual, seja escrita, no seu bloco ali de receituário, de prescrição de exames, o número do seu CRM. Então a falta de conhecimento sobre essa exigência faz com que muitos colegas médicos respondam a processos éticos. Quer um outro exemplo? Quando o colega ele se apresenta como especialista e não faz constar o registro de qualificação de especialista, o RQE. Então, novamente, faça um exercício. Acesse aí o perfil de colegas que você conhece que se apresentam como especialista, psiquiatra, nutrólogo, endócrino, enfim, que se apresentem de algum modo como um especialista. E observe se ele fez constar o RQE. Que veja bem, a rigor, o médico ele pode atuar em qualquer área da medicina, pode exercer, atuar ali em qualquer área da medicina, mas ele só pode se apresentar como especialista se ele tiver o respectivo registro de qualificação de especialista, que é o RQE, que você vai conseguir mediante prova de títulos de Sociedade Brasileira daquela especialidade ou via residência médica. Mas muitos colegas, por desconhecimento, não fazem constar o RQE. E veja bem, há tempos atrás eu estava defendendo uma colega no processo ético, onde ela era especialista, mas não sabia que precisava registrar a conclusão ali da residência no Conselho Regional para ter o número de RQE. E ela estava respondendo ao processo ético por estar fazendo publicidade de uma especialidade médica sem supostamente ser especialista. E aí a nossa linha de defesa foi justamente fazer constar que na realidade ela era sim especialista do ponto de vista formal, já que ela fez a sua residência médica, mas tinha esquecido, ou melhor, ela não conhecia a obrigatoriedade de fazer esse registro junto ao seu conselho de classe, para que você tenha então acesso ao seu número de RQE. E pela ausência desse número de RQE na bio dela, ela estava respondendo a um processo ético. Ou seja, a primeira atitude que leva com que muitos colegas médicos respondam a processos éticos é a falta de conhecimento. A falta de conhecimento, sobretudo, do Código de Ética Médica e das resoluções que estão aí vigendo no nosso país e que, por consequência, nós temos que nos submeter. Veja aqui, eu sempre, quando vou falar sobre Código de Ética, sobre resoluções, eu falo o seguinte: nós, quanto médicos, podemos discordar de muitas das resoluções, de muitos dos artigos que estão previstos no Código de Ética Médica. Uma coisa é você discordar, e aí você pode fazer o exercício democrático de expor sua opinião, de criticar, mas uma coisa é discordar, a outra coisa é descumprir, porque se você descumpre, você vai estar sujeito a responder ao processo. Então veja, por mais que você discorde, por mais que você não concorde, do ponto de vista prático, você tem que se sujeitar. Enquanto aquela norma está
ativa, está valendo, você tem que se sujeitar a ela. Você pode promover embate, como eu promovo muito aqui, inclusive utilizando esse perfil para criticar, por exemplo, as inúmeras restrições e o engessamento que a gente tem do ponto de vista da publicidade. Ou seja, praticamente o médico não pode fazer publicidade. Eu tenho uma visão crítica com relação a isso e faço o embate, mas em momento algum você vai estar me vendo aqui falar ou lhe orientar a descumprir. Porque uma coisa é discordar, outra coisa é descumprir. Se eu não concordo com a norma que está prevista no Código de Ética Médica, eu vou exercer o meu direito democrático de criticar e vou tomar atitudes concretas para tentar mudar o pensamento coletivo ali dos colegas médicos, para que a gente possa então oxigenar, mudar aquela resolução, aquela norma. Mas eu tenho que conhecer, até mesmo para poder criticar. Então, a minha experiência, a gente já está falando de mais de 13 anos de atuação como advogado, labutando e militando na defesa de colegas médicos, eu posso te falar aqui, sem medo de errar, que uma das principais causas, uma das principais atitudes que levam aos colegas médicos a responderem processos éticos é o desconhecimento, é a falta de conhecimento dos seus direitos e dos seus deveres. É bem verdade, como falei no início, que nós temos muito mais deveres do que direitos, mas você precisa conhecê-los, porque a falta de conhecimento sobre essas normas vai lhe custar uma punição, vai lhe custar um processo. E eu te dei aqui o exemplo simples, quando o assunto, por exemplo, é publicidade, onde você deixa de constar seu CRM, deixa de constar seu RQE na sua bio, coisa simples, e que muitos colegas estão respondendo a processos éticos por desconhecimento, pela falta de conhecimento. E é para isso, inclusive, que o perfil, esse meu perfil aqui, se presta para te levar conhecimento, para te levar informação, e a partir disso você possa então atuar de forma preventiva, evitando processos éticos. Uma segunda atitude que pode lhe custar um processo ético é a falta de sensibilidade, é a dessensibilização do nosso exercício profissional. O que é que vocês querem dizer com isso, Valentim? Uma das grandes vantagens que eu tenho ao advogar para médicos é ser médico. Então eu conheço o seu dia a dia, eu conheço a sua rotina, eu conheço a nossa rotina. E a gente perde a sensibilidade no piscar de olhos. Veja o seguinte, eu lembro bem, durante a minha graduação, o internato que eu fiz em ginecologia e obstetrícia. E esse é o exemplo que eu vou te dar aqui sobre a falta de sensibilização e como isso pode lhe custar processos éticos. Durante o rodízio, no internato de ginecologia e obstetrícia, a gente passava, uma das nossas obrigações era os plantões no centro cirúrgico, no centro obstétrico. E eu fiquei realmente estarrecido como era conduzida aquele centro obstétrico. É lógico que você pode falar para mim, Valentim, mas deve ter sido uma circunstância do local onde você estava, mas a gente conversa com os colegas e percebe que é um senso comum. Um centro cirúrgico, ele é um ambiente muito propício para dessensibilização do médico. Em verdade, é um exercício da medicina, seja em centro cirúrgico, seja também em plantões, a gente se dessensibiliza muito facilmente. Mas por que eu estou te dando esse exemplo do centro cirúrgico ginecológico da obstetrícia? Porque, inclusive, uma das especialidades médicas que é mais demandada judicialmente e eticamente é ginecologia e obstetrícia. E quando eu fiz o rodízio durante o internato no centro obstétrico, eu entendi o porquê. E o principal motivo é a falta de sensibilização. Durante o período gestacional, ou mesmo no momento ali do trabalho de parto, é um dos momentos onde a nossa paciente está mais sensibilizada. E isso se explica tanto do ponto de vista fisiológico, na medida que os hormônios estão ali desregulados, alterados, exacerbados, então naturalmente a gestante é mais emotiva, e ela está também
do ponto de vista físico, num momento de maior vulnerabilidade e fragilidade, por conta da dor que ela está sentindo. Então você junta uma desregulação hormonal, uma sensibilização, uma exacerbação emocional com a vulnerabilidade. Então a paciente, ela está sensível, ela está vulnerável. E o médico ou a médica que está naquele ambiente cotidiano, muito facilmente ele perde a sensibilidade. E ele conduz aquela paciente que está vivendo um momento único na vida dela como mais uma. Claro que eu não estou aqui generalizando, eu estou compartilhando com você a experiência pessoal que eu tive e a sensação que eu tive ao presenciar a condução dentro de um centro cirúrgico obstétrico. E por que então a falta de sensibilização no seu dia a dia pode lhe custar um processo ético? A mulher então está fragilizada, está num momento ali único para ela, mas nós, ao prestar um atendimento, principalmente se você está falando de um sistema único de saúde, para a gente é mais uma paciente, é mais um número, é mais uma cesariana dentro das 15, 20 que eu tenho que realizar em uma manhã. Então eu ouvia muito, não dá para ficar bajulando demais o paciente. Então a gente perde a sensibilidade, a gente perde a capacidade de olhar para o paciente como um ser único, tendo em conta a demanda que a gente tem. Está fazendo sentido para você? Me diz aí se você já presenciou uma situação onde você ficou um pouco chocado no centro cirúrgico. Principalmente se você é recém-formado, principalmente se você é um médico de inscrição mais recente. Porque o médico que já está há muito tempo lidando com isso, ele não consegue nem lembrar de como era antes. Ou seja, ele já perdeu há muito tempo a sensibilidade ali para entender as vulnerabilidades daquela paciente. Eu estou te dando um exemplo do centro obstétrico, mas isso é para tudo, é no atendimento de um plantão, no atendimento de um ambulatório. A gente passa a fazer as coisas muito no automático. E aí dentro do ambiente cirúrgico, quantas vezes eu não vi o médico conversando sobre os mais diversos assuntos, sobre futebol, sobre Big Brother, e o paciente na mesa. Uma cesárea, num momento de tensão, o paciente sem saber muito bem, anestesiado. E ali a conversa no centro cirúrgico era sobre os mais diversos assuntos que não a paciente. E eu não estou fazendo juízo de valor se essa conduta é certa, se essa conduta é errada, mas eu estou chegando num ponto para te afirmar que a falta de sensibilidade lhe custa um processo ético. Porque aquela paciente que está vulnerável, que está emocionalmente descompensada, ou seja, as emoções estão muito exacerbadas, se ela está no centro cirúrgico, vendo o médico falar de Big Brother, disso, daquilo, e por algum motivo, na percepção dela também, a condução não é das melhores, ou seja, você é grosso, você não falou do jeito que ela achava que você deveria falar, isso vai fazer com que você lá na frente possa responder uma denúncia. Quantas não são as denúncias de violência obstétrica? Onde a causa inicial é justamente a falta de sensibilidade do colega para conduzir aquele momento de fragilidade do seu paciente. E isso avança para tudo. Eu vou te dar um depoimento pessoal. Tem pouco tempo que eu perdi um tio meu. E, naturalmente, quando você é médico na família, as pessoas recorrem muito para os seus conhecimentos, buscando ajuda, orientação, o que fazer, como fazer. Esse meu tio morava no interior, ele teve uma PCR, veio para Salvador transferido, precisava fazer um cateterismo de urgência. Então a gente acionou os contatos, contei com a ajuda aqui de muitos colegas, e ele foi então regulado, transferido. Fato é que ele entrou no centro cirúrgico para fazer o cateterismo. E aí eu conversava com o plantonista, se eu poderia entrar, acompanhar como colega, eu não sou cirurgião, mas tendo em conta a proximidade familiar, eu queria acompanhar o procedimento. Não, Valentim, na hora, cara, pode entrar aqui, pode acompanhar, quem vai conduzir é um outro colega, mas eu falo com ele e você acompanha. Isso eu falei com o chefe do plantão. Entrei no centro, me paramentei, entrei no centro. E aí veio o outro colega, cirurgião, primeiro instrumentador, primeiro auxiliar, o instrumentador, e entrou o anestesista.
que até aí eu não fui apresentado, mas estava ali, eles entraram naquela agonia também de fazer o procedimento, começaram a fazer o procedimento, e aí naturalmente dentro do ambiente cirúrgico, conversa, mulher, Big Brother, os assuntos mais diversos, eu observando aquilo ali e eles conduzindo o procedimento. Não estou fazendo juízo de valor sobre o aspecto técnico aqui, tá? Sobre o procedimento foi muito bem conduzido do ponto de vista técnico, mas estou falando como a gente perde a sensibilidade como médicos, como isso pode nos custar um processo ético. Em dado momento entrou um outro anestesista e aí começou a conversa com o colega que estava lá fazendo o procedimento. Ah, doutor, qual é o caso desse paciente que eu tenho um outro aqui que vai entrar na sequência? E aí eu preciso saber o desdobramento aqui para ver mais ou menos o tempo. O colega explicou a gravidade do caso, que ele estava fazendo o possível ali. E aí, dado momento, ele falou assim: mas cara, para que vocês estão investindo nisso aqui? Tem espaço na UTI para o pós-operatório desse paciente? Porque esse aqui praticamente já morreu. E eu estava na sala. Aí o colega estava lá quando ele abriu o olho, arregalou o olho assim. E aí meio que falou com o olhar. Sabe quando você fala com o olhar? Ele estava de máscara, ele abriu o olho assim. Aí o colega ficou sem entender, aquele olhar recriminador. E eu vi que o anestesista que estava lá soprou no ouvido dele. Aí ele é familiar, um colega médico familiar do paciente. Aí o cara travou, né? Como tipo, meu Deus, eu falei merda aqui na frente do familiar do paciente. Então, novamente, não estou fazendo juízo de valor sobre a conduta do colega, mas eu estou te alertando quanto a falta de sensibilidade pode lhe custar um processo ético. O desfecho do meu tio, infelizmente, a equipe fez todo o possível, não foi favorável, ele veio a óbito. Mas quantos e quantos casos que são conduzidos, que se transformam numa discussão ética ou numa denúncia junto ao conselho por conta da falta de sensibilidade do médico ao conduzir o caso. Seja porque o paciente achou que foi maltratado, o paciente achou que a conduta não foi a correta. E aí, entenda, o paciente ao denunciar, muitas das vezes, ele não está discutindo propriamente só o aspecto técnico,
3 atitudes comuns que levam a processos éticos. Eu estou aqui entrando novamente porque nossa live caiu na metade. Nós já tínhamos falado sobre um dos motivos, que é a falta de conhecimento. Eu estava concluindo com vocês a respeito da falta de sensibilidade e faltou também eu tratar com vocês da falta do investimento na relação médico-paciente como uma tríade aí de atitudes comuns que levam a processos éticos. Então, para a gente complementar e finalizar aqui este assunto e eu te entregar na íntegra este conteúdo, nós vamos falar então sobre esses 2 aspectos finais, que é a falta de sensibilidade e a falta de investimento na relação médico-paciente. Então, eu estava dizendo para vocês, se você não viu a primeira parte da nossa live, recomendo que você vá lá no meu feed, assista a primeira parte. Infelizmente teve um problema técnico que a gente caiu e eu estou concluindo aqui a nossa live, esse conteúdo para você, para ele não ficar quebrado e você não ficar aí querendo saber, e aí quais são as outras 2 atitudes. Então, a falta de conhecimento é a primeira atitude, a segunda é a falta de sensibilidade e a terceira é a falta de investimento na relação médico-paciente. Eu conversava com vocês na primeira parte que essa falta de sensibilidade, ela vai lhe gerar um processo ético, não propriamente porque você cometeu um erro técnico, mas que você não teve a sensibilidade suficiente para se colocar no papel do paciente. Eu sempre conduzo aqui os meus atendimentos com exercício diário de me colocar na posição do paciente, ou mesmo de tratar aquele paciente, atender aquele paciente da forma que eu não gostaria de ser tratado. E a falta de sensibilidade é um grande perigo do exercício da profissão, sobretudo no nosso dia a dia, sobretudo no dia a dia daqueles que têm uma carga horária extenuante, porque você se desconecta da realidade. Você passa a viver dentro do mundo ali do hospital ou do serviço onde você está prestando ali, está exercendo ali a sua atividade, se desconecta então da realidade e perde a sensibilidade. E ao perder a sensibilidade, você vai conduzindo a morte como algo natural, você vai conduzindo o drama do paciente como algo natural, você vai conduzindo um trabalho de parto como algo natural e não entende que aquilo para o paciente é um momento único. Então muitas vezes fica ríspido, grosso, trata de qualquer jeito, conduz temas impertinentes dentro de um ambiente cirúrgico, falando aí sobre os mais diversos assuntos que não o paciente. Então se desconecta. E ao se desconectar dessa realidade, fica aberto e vulnerável para uma avaliação do paciente de que você conduziu de algum modo aquele procedimento de forma inadequada e por isso gera uma denúncia, por isso gera um processo. Então esta é uma atitude que você deve evitar no seu dia a dia, na prática médica. E o terceiro ponto, para a gente finalizar, é a falta de investimento na relação médico-paciente. E é evidentemente que esse terceiro ponto ele está conectado com o segundo, que é a falta de sensibilidade. Consequência final da falta de sensibilidade é a ruptura da relação médico-paciente. A relação médico-paciente, ela se dá sobretudo no processo de confiança, de conexão. Se você perde a sensibilidade, se desconecta da realidade, é evidentemente que essa sua relação com o paciente ela vai estar prejudicada. E qual a consequência de uma relação médico-paciente prejudicada? Numa grande maioria das vezes, denúncias, processos. Porque o paciente fragilizado, insatisfeito com a sua condução, ele vai contrapor isso com uma denúncia. E entenda uma coisa, existem muitos casos que eu defendo aqui, que do ponto de vista técnico, o colega não errou, conduziu da forma correta, fez o melhor possível, mas a origem, no direito a gente chama isso de mérito, o mérito daquela causa foi a ruptura da relação médico-paciente, como consequência dessa falta de sensibilidade, dessa dessensibilização que o exercício da medicina acaba nos implicando, porque afinal de contas, você chega para trabalhar numa rotina, para muitos colegas ainda vive sobre a rotina de plantão atrás do outro, um procedimento atrás do outro, uma cirurgia atrás da outra. Então, evidentemente, você passa a tratar as coisas com muita naturalidade.
E com isso tem um perigo muito grande, que é ter como consequência a falta de sensibilidade e a ruptura da relação médico-paciente. E se você não investe na relação com o seu paciente, você vai atrair para o seu exercício profissional uma série de riscos. Porque eu digo sempre o seguinte: o paciente, presta atenção no que eu vou dizer aqui, o paciente, em muitos casos, ele tolera o médico que não é tão bom tecnicamente. Aquele médico que se esforça ao máximo, mas não resolve às vezes o problema do paciente. Então, tecnicamente, falta a ele ali recursos. O paciente até tolera esse médico, porque viu que houve um esforço, viu que houve uma dedicação, viu que o paciente verdadeiramente se interessou por ele. E não é raro que muitos colegas errem, porque a gente pode errar. Lembre sempre, a obrigação do médico, em tese, em princípio, ela é de meio, ou seja, o médico ele não se responsabiliza por resultados. A responsabilidade do médico é empreender os melhores esforços dentro da capacidade dele, dentro do conhecimento técnico dele, para resolver o problema do paciente, mas nem sempre ele resolve. Então, o paciente, ele tolera o médico que às vezes tecnicamente não é tão bom, falta ali repertório técnico para resolver as queixas do paciente, mas ele se interessa, ele respeita, ele investiu na relação com o paciente e aquilo passa, a vida segue, até mesmo em desfechos desfavoráveis, até mesmo em óbito. A família viu que você se esforçou, viu que você se dedicou, viu que você realmente empreendeu os melhores esforços, mas o paciente veio a óbito. E aquilo não se transforma em nenhum processo, aquilo não se transforma em nenhuma denúncia. Mas se você perde a sensibilidade e por consequência tem uma ruptura da relação com o seu paciente, por melhor que você seja tecnicamente, mesmo tendo empregado todas as técnicas, fez ali do ponto de vista técnico o que podia ser feito, seguiu passo a passo do que diz os guidelines, do que diz a literatura, e o paciente veio a óbito, mas você não se conectou com aquele paciente, você não teve uma boa relação com aquele paciente, você não teve sensibilidade na relação com aquele paciente, isso pode se transformar em um processo, isso pode se transformar numa denúncia, porque isso é muito comum eu receber aqui colegas para fazer defesa. Quando a gente analisa o caso do ponto de vista técnico, ele foi correto, fez lá o passo a passo certo, mas qual foi a origem daquela denúncia? Qual foi a razão de ser daquela denúncia? A ruptura, a falta de investimento na relação médico-paciente. Então são essas 3 faltas que vão te gerar um processo: a falta de conhecimento, a falta de sensibilidade e a falta de investimento na relação com o seu paciente. Então eu trouxe esse tema para a sua reflexão. Te entreguei aqui 3 atitudes que eu percebi ao longo de muitos anos estudando e defendendo colegas médicos na prática, para que você não cometa esses erros, para que você não cometa essas faltas. E esse perfil aqui se presta justamente para isso, para te ajudar a lidar com os mais diversos desafios e riscos jurídicos da nossa prática médica. Então te convido a continuar me acompanhando. Todas as quartas-feiras nós vamos fazer a nossa live aqui, nosso momento médico legal, ao meio-dia e 30, logo após os meus atendimentos, para tratar justamente do ambiente jurídico onde a gente está inserido. Eu sempre falo aqui, o médico que só entende de medicina, ele é uma presa fácil no ambiente hostil juridicamente que a gente enfrenta para exercer a nossa atividade médica. Então aqui eu estou aqui para te ajudar nessa jornada. Já que te convido então a curtir essa live, a comentar nessa live e a compartilhar com os colegas. E te espero na próxima quarta-feira.